Boa noite, meus amigos. Hoje o que me traz aqui é este tema. Este tema, nós poderíamos se calhar substituir isto por extraterrestres, não? Quase. E vou-vos demonstrar que de facto assim pode ser também. Este tema é uma das bases filosóficas do Espiritismo. Já lá vamos recordá-las e depois vamos vê-la em particular. De qualquer das maneiras, para nós o abordarmos, a forma como eu julgo mais apropriada é começarmos exatamente por recapitular os conceitos filosóficos. Quais são as bases? Há várias. Normalmente consideramos 5. Uma delas é esta, pluralidade dos mundos. Portanto, ver quais são essas bases em que assenta o Espiritismo. Identificar bem o que esta é. Depois, a partir daí, e porque falamos de evidências científicas, e hoje a natureza desta palestra vai ser eminentemente científica, já que também o Espiritismo é uma ciência, como sabeis, não é? Uma filosofia e uma ciência, do qual, desta investigação toda, se retiram consequências de bem proceder, chamadas ético-morais para a nossa vida. Portanto, vamos submeter esta questão, evidências da existência de outros seres, ao método científico. E então, vamos investigar, na parte visível, o que é que a ciência hoje anda a pesquisar e o que é que encontrou ou não encontrou e quais são as probabilidades de encontrar. E claro, na parte invisível, porque a gente não veja não significa que não existe. Ok? Recordar-vos, por exemplo, que os espíritos que nós não vemos dizem que existem, têm formas de se fazer notar. Nós não os vemos, mas eles existem. Tal como se eu meter aqui um microscópio, eu vou ver todo um mundo que eu não vejo assim. Ok? Muito bem. E, portanto, e a partir daí, então, ver se a nossa tese de que existem outros mundos habitados, sim, se podemos ter segurança científica e doutrinária, porque a doutrina é também ciência, para o afirmar. Muito bem, então comecemos pelos conceitos filosóficos. Os conceitos filosóficos da doutrina espírita encontrá-los todos aqui logo nesta obra básica. Há muitas formas de os considerar. Conheço desde 5 a 19. Se vocês forem, por exemplo, à Wikipédia, vão encontrar 19, dos quais 5 são estes. Mas há quem considere 6, entre os 5 e os 19 há muitos. Bem, de qualquer das maneiras, desta forma mais simplista, temos um Deus único. Esta doutrina baseia-se em que existe apenas um único Deus, chamemos-lhe o que a gente lhe quiser chamar, arquiteto, Deus, causa primeira, Alá, dá igual, tem que ser só um único, omnipotente, ok? Existe o Espírito, todos nós estamos animados de Espírito, que sobrevive ao corpo, continua, o Espírito é imortal, isto é, teve um início e não tem um fim, vai sobrevivendo a vários casacos que vai vestindo e despindo e tal. E como tal, sendo espírito, há uma comunicabilidade de espírito. Nós estamos aqui a comunicar, somos espíritos, estamos aqui a comunicar. E também se comunicam aqueles que nós não estamos a ver, mas que continuam a existir, chamamos espíritos também. Ok? A reencarnação, porque de outra forma, se não houvesse reencarnação, se só tivéssemos um tirinho para dar, era muito mal, porque então nós, que já temos dezenas de anos, e a criança que está agora a nascer e que vai morrer passado 4 horas, nós temos mais direito do que ela. Então este Deus é assim tão injusto? Ou quem nasce tetraplégico só tem um tirinho, depois como é que é? Porquê é que Deus foi escolhê-lo? Este ente foi escolhê-lo assim? Não pode ser. Tem que existir a reencarnação. E, claro, a pluralidade dos mundos. Não é por acaso que a gente sai à noite, olha para ali para o céu e vê uma série de pontinhos. Mas Deus não fez aquilo. Seria uma desinteligência muito grande dar-se ao trabalho de criar tudo isto. Só pode deleite dos nossos olhinhos. Não. São mundos habitados. Alguns são visíveis, aqueles que cabem aqui naquilo que na frequência que a gente observa, e outros não, mas existem na mesma. E é isso que vamos hoje abordar. Então, passemos à pluralidade dos mundos. Esta base científica tem, como todas as outras, com exceção de Deus só se consegue lá chegar pela razão. Só raciocinando, só filosoficamente. Porque não é possível levarmos Deus a um laboratório para medir, para comparar, mas comparar com que se ele é único. Medi-lo como? Onde é que está Deus para eu medir? Mas a gente começa a pensar, aquilo que não é criado pelo homem
chamemos-lhe Deus, ok? Portanto, nós nunca vamos poder levar Deus a um laboratório. Nunca lhe podemos atribuir uma natureza científica a essa investigação, só filosófica. As outras sim, entre as quais a pluralidade do mundo tem uma natureza filosófica que está contida logo no Livro dos Espíritos também, e nós vamos recordá-la, e tem uma natureza científica. O Espiritismo a investiga, como a astronomia, a astrofísica, a física quântica. Vamos ver esse esforço. Muito bem, então, filosoficamente, a base científica diz-nos o Livro dos Espíritos, logo na introdução, se forem ao capítulo 6 da introdução do Livro dos Espíritos, encontram lá isto dito assim: os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Então nós observamos. A gente, quando olha à noite e vê aqueles planetas todos, aquelas estrelas, então até são visíveis. Nós não os vemos a eles, aos seres, mas vemos a casa deles. Então quer dizer, se vemos a casa deles, estão visíveis para nós, estão na mesma dimensão que nos impressiona, ok? Muito bem. Bem, mas nós também sabemos que vemos a casa deles e não os vemos a eles. É um pouco como a gente olha para ir para um prédio que esteja habitado, mas a pessoa ligou a luz e foi-se embora, deixou a luz acesa. E a gente diz assim, aquele prédio está habitado, porque alguém teve que ligar a luz, ok? Mas a gente não consegue ver o habitante, porque não está lá. Claro, a gente também se apercebe de uma série de evidências que há vida. Então, até nos dizem que estão-nos a ver, etc. Não sei, até há luz acesa, nós não os conseguimos ver. Ok? Portanto, então existem encarnados no mundo visível, no mundo que observamos, mas também no invisível. E o próprio Livro dos Espíritos traz, vamos a seu tempo ver, na pergunta 188, traz evidências disto. Ok? Muito bem, isto são os encarnados. E depois diz que os desencarnados, os espíritos não encarnados, são os espíritos encarnados ou não errantes. Não ocupam uma região determinada, circunscrita, estão por toda a parte no espaço e ao nosso lado, vendo-se e acotovelando contínuo. É toda uma população invisível a mover-se dentro. Então, se é invisível, é invisível. Ok, então, portanto, os desencarnados, esses são sempre invisíveis. Estão no invisível para nós, que estamos encarnados. Os encarnados, há aquele que nós estamos a ver, os encarnados coisas, mas há outros encarnados que nós não vemos. A diferença é que os que estão desencarnados podem andar à vontade. Os que estão encarnados, estava ali dito que estão circunscritos a um globo, vendo-os ou não. Ok? Muito bem. É como um bocadinho como os peixinhos. Os peixinhos podem andar de tudo. A gente vai mergulhar com uma garrafa de oxigênio, a gente só pode estar ali junto onde houver oxigênio. Não pode andar muito, não é? Mas o peixinho pode. Quando estamos encarnados, a gente não tem um globo para estar. Pode ir daqui, da Terra, à Lua e tal, pelo pensamento. Etc. Quando está encarnado, não. A gente anda nas imediações de um globo. É isto que nos diz filosoficamente o Livro dos Espíritos. Muito bem. Então, se assim é, quais são as ciências? Toda a gente sabe que as ciências atuais dedicam-se todas à questão. Nós andamos a mandar sondas espaciais, não sei coisa. Tudo isto, o homem sente que não está sozinho. E há aqui duas ciências em particular que investigam exatamente isto. Olha, na parte da astrofísica, eles investigam os chamados exoplanetas. Isto é, partindo do pressuposto que na Terra, com as condições que nós temos, existe vida, anda-se à procura de planetas parecidos à Terra, no pressuposto que lá poderá existir vida. Já vamos ver que, estatisticamente, há ali algumas coisas que corrigir. Mas pronto. E este é o esforço da astrofísica e da astronomia. A física quântica dedica exatamente a descobrir a vida que não há no visível. Que existem outras dimensões do nosso universo, as dimensões físicas do nosso universo. Hoje em dia a física quântica demonstra que já existem 11. Nós normalmente consideramos comprimento, largura e altura, depois chamamos de tempo 4. Mas depois quando vamos para baixo do átomo, já está demonstrado matematicamente que existem 11. E existem os chamados universos paralelos. Ok? Portanto, a própria ciência dos nossos dias já nos vem apontar para isto. Ora bem, a astrofísica, necessariamente, o que é que andamos à procura? Com aquele pressuposto que Allan Kardec escreve, andamos à procura de encarnados. Os encarnados podem estar no visível e no invisível. A astrofísica baseia-se em telescópios, não é? Telescópios. É para ver com coisas que impressionem os nossos sentidos. Então, só pode andar à procura de encarnados. Se encontrar alguma coisa, até hoje não encontrou,
Mas se vierem encontrar, serão encarnados, certo? Muito bem. Vamos ver como é que esse esforço se faz. Locating another civilization may happen as astronomers concentrate on looking for other Earth-like planets. But finding those Earths in the first place is a huge technical challenge for scientists. Unlike the stars that have been cataloged, planets can't be seen using current technology. A planet, when examined from light years away, is almost on top of its sun as viewed from outside our solar system. And to make matters worse, an Earth-like planet, even one many times larger than our Earth, reflects only an infinitesimal amount of light compared to its star. So here we have a bright star and a planet which is 10 billion times fainter. It's hard to imagine what 10 billion times really is, but the way many of us think of this is, suppose you have a firefly, a very small firefly, a very weak light, and suppose that firefly is orbiting around or flying around a lighthouse. And suppose you're trying to look at this firefly flying around this lighthouse from 3,000 miles away. That's something what it's like. Estão a ver a grande dificuldade que tem a astronomia e a astrofísica para ver até planetas, quanto mais depois seres que possam lá viver, é como ver este pirilampo a 5.000 km de distância andar à volta de um farol. Mas é este esforço, é para terem a ideia da dificuldade que há. Muito bem. Na parte as pesquisas dos universos paralelos, onde é que a gente vai encontrar? A gente viu ali pelo livro dos Espíritos, existem no invisível, para nós, existem encarnados, os tais que deixaram a luz acesa, mas que não estão lá, que a gente não os vê, não estão lá, a gente não os vê, e os que dizem mesmo que não têm um corpo físico, que andam por aí assim. Então a gente encontra a pesquisa dos universos paralelos, que é pela física quântica, que se lá chega, pesquisa encarnados e desencarnados. Enquanto a astrofísica e a astronomia, quando muito, só pode pesquisar encarnados que tenham um corpo, e nós vemos impressionável pelos nossos sentidos, seja pelos telescópios, etc., não sei o que mais. Na física quântica a gente está a investigar em outras casas que a gente não está a ver, mas que é investigável cientificamente. Vamos ver como e porquê. Physicists believe that the tiniest bits inside an atom were point particles. But string theory says that what we thought were indivisible particles are actually tiny vibrating strings. But it comes at a price. Parallel universes and 11 dimensions, most of which you've never seen. Well, we think these extra dimensions exist because they come out of the equations of string theory. Strings need to move in more than 3 dimensions. Our universe might be like a slice of bread, just one slice in a much larger loaf. And if these ideas are right, the bulk may have other slices, other universes. Some of them could resemble our universe. They might have matter and planets and, who knows, maybe even beings of a sort. Others could certainly be a lot stranger. They might be ruled by completely different laws of physics. Now, all of these other universes would exist within the extra dimensions of M-theory, dimensions that are all around us. Some even say they might be right next to us, less than a millimeter away. If we do live on a membrane, and there are parallel universes on other membranes near us, we may never see them, but perhaps we could one day feel them through gravity. So, who knows, maybe someday we'll develop the technology and use gravity waves to actually communicate with other worlds. Yeah, hey, it's Brian. How you doing? Brian, what Johnny Wolfalapa Jabba Simpsons? Isto parece que os extraterrestres também gostam de Simpsons, hein? Portanto, o mundo é pequeno. Muito bem, estão a ver? É ciência, isto é ciência. Ciência, física quântica. Portanto, estão a ver aqui umas coisas interessantes. Afinal, pode haver aqui, ao lado de nós, um universo paralelo ao nosso.
falava em 1 milímetro, aqui assim. As tais rebanadas do pão de molde, do pão de forma. Então, quando ali numa reunião mediúnica aparece um indivíduo a dizer que estou-te a ver, mexe lá o braço e tal. Ui, espera aí, onde é que ele está, se eu não estou a ver? Pode estar aqui, numa destas dimensões. Okay? Mas vamos seguir. Vamos seguir. Ora bem, portanto, já vimos por onde é que a gente vai, qual é o estado da arte ou da ciência, se quiser. Então vamos agora meter-nos no método científico. Portanto, estamos no domínio de uma ciência, o método científico exige que nós justifiquemos uma determinada crença que nós temos, justifiquemos pela razão. Portanto, nós fazemos uma determinada observação, fazemos perguntas, levantamos uma hipótese de justificação só através da razão. Nesta primeira fase, estamos numa fase filosófica, justificamos uma crença que é verdadeira. Há outros seres no universo? Sim, parece que sim. Parece que sim, porque estão ali estas bolinhas todas, não é só para nós, o Deus não andou só a criar isto para nós, anda aí a astrofísica e a astronomia andam à procura de planetas iguais ao nosso, se têm os mesmos gases e tal, não sei o que mais. Portanto, deve haver, racionalmente, tudo isto, detrás deste esforço todo já está a ideia filosófica que tem que existir outros seres. Muito bem, então levantamos uma determinada hipótese, a partir daí vamos experimentá-la, submeter a experimentação e concluir, documentar, etc. E nunca pensando que chegamos à verdade absoluta, porque essa não existe. Vamos de verdade em verdade e melhorando a nossa verdade. Aqui entramos numa fase científica chamada crença verdadeira justificada, aquela que estava ali, justificada e comprovada. Vamos verificar, vamos observar de várias maneiras. Kardec, por exemplo, uma maneira dele comprovar a probabilidade dos mundos foi por vários, perguntar a mesma pergunta aos espíritos que se manifestavam e fazer-lhe essa pergunta, se de facto existem vários mundos ou não. E mudava de média e ele obtinha a mesma resposta. É a mesma coisa que se eu pegar num telescópio na astronomia, olhar para um ponto no espaço e descubro, imaginamos, um corpo celeste que nunca ninguém tinha visto. Claro, quando diz, descobri um corpo celeste. Pessoal diz, calma lá. Para ter validade tem que agora pôr-se vários telescópios ao redor do mundo, todos a apontar para o mesmo sítio, e se todos coincidirem, tem validade científica, todos observaram a mesma coisa. Assim Kardec fez também. Lidar com as coisas no invisível tem esta coisa, é o método experimental. Muito bem, o próprio Kardec diz logo isto. No Evangelho segundo o Espiritismo ele diz assim, a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em qualquer tempo da humanidade. Não vamos em crendices. Não, devem existir. Não, é preciso justificar, pelo menos. Portanto, é assim que a nossa fé se justifica. Não é porque eu vos diga que devem existir extraterrestres que vocês têm que concordar comigo, não. Pensem também. Portanto, há que racionalizar a nossa fé. E claro, quando a gente vai a investigar, tal como se diz no livro dos médiuns, é melhor repelir 10 verdades do que crer numa teoria errónea. Foi sugerido pelo Espírito Erasto. Portanto, nós temos que nos convencer, mas é mesmo quando já não há mais hipótese nenhuma, ser cético até ao fim. E claro, quando nós se levantamos uma determinada tese, ainda assim, e porque estamos no domínio de uma ciência, na Gênesis vocês encontram, no capítulo 1 que fala do caráter da revelação espírita, se uma verdade nova se revelar, o Espírito irmão aceitará. Até hoje ainda não foi negado. Mas se em algum dia vier uma ciência, seja a astronomia, a astrofísica, a física quântica, o que for, a biologia, demonstrar uma verdade melhor que aquela que o Espiritismo tem, se não houver outra solução, o Espiritismo só tem que aceitar. Porque não é o dono da verdade. O Espiritismo também não é o dono da verdade. Ok? Ninguém aqui é dono da verdade. A verdade absoluta, só Deus a domina. Nós vamos aproximar-nos de verdade em verdade. Muito bem. Posto isto, vamos então exercitar o nosso método científico sobre estes fenómenos que levam à conclusão da existência de mundos habitados que não sejam só o nosso. Então, cá vamos fazer pergunta. Então, existem seres encarnados habitando outros mundos? Vamos até olharmos mais para os encarnados, que é mais fácil de ver. Mas vamos também falar dos encarnados. Portanto, é uma pergunta que se faz, toda a gente faz isso. Então, agora vamos começar a hipotetizar. Há fenómenos, por exemplo, eu vou-vos mostrar um fenómeno em 2014 e 2015, um determinado telescópio que já deixou tal serviço, o telescópio Kepler, mas a gente vai ver, observou este corpo celeste, a que lhe deu este nome, que não aparenta ser um planeta sequer. Parece ser uma estrutura alienígena, criada por uma civilização
estranha. Vamos ver esse coisa. Por outro lado, a gente, em mensagens recebidas por transcomunicação mediúnica, os médiuns, ou transcomunicação instrumental, através de aparelhos eletrónicos, gravadores, referem ser enviadas por seres que não habitam a mesma dimensão visível do nosso universo físico. Então, mas falam, mas têm uma evidência. A luz acende-se. Não estamos a ver ninguém a abrir a luz, mas a luz está acesa. Então há vida. Há mensagens, ok. Então, espera aí. Não há efeito sem causa, não é? Se observarmos seres alienígenas com tecnologias para observar a nossa dimensão visível, a 3 dimensões, ou a 4, ou se andamos mais para diante, a 11, etc. Então, eles habitam o mesmo universo e dimensão que nós. Estão no mesmo universo que nós. Okay? Ainda não vimos nenhum, mas estamos nessa, andamos nessa. As mensagens que vêm por transcomunicação mediúnica ou instrumental, qualquer mensagem indica inteligência, não é? O que é uma mensagem? É um conjunto de palavras, é preciso haver uma inteligência que une aquelas palavras para dar um sentido. Não é? Portanto, isto é um ato inteligente. Então, indicam inteligência. Sejamos nós a vê-la ou não. São seres inteligentes que estão a emitir aquilo. Se os autores das mensagens são seres invisíveis, então onde é que eles estão? Olha, ou estão encarnados noutra dimensão, ou numa rabanada do pão de, uma fatia do pão de forma ao lado, que nós não estamos a ver, portanto, num universo paralelo, ou são desencarnados neste ou noutro universo, com possibilidade de comunicar ou observar a nossa dimensão. Certo? A lógica, estamos a filosofar, estamos a compor a nossa hipótese. Então, temos aqui a nossa hipótese. Então, se assim é, existem outros mundos habitados com seres encarnados. Aonde? Ou noutras dimensões do nosso universo, que nós não estamos a ver, não é? Ou em universos paralelos, na fatia do pão de forma ao lado. Muito bem, esta é a nossa hipótese de trabalho. Agora vamos sujeitar isto à experimentação, ao que nós vimos. Então vamos começar por ver evidências no visível e depois vamos ao invisível. No visível, no nosso universo tridimensional, se quisermos assim, comprimento, largura e altura, mais o tempo e tal, não sei mais. Quem é que investiga? Aqui só encontramos encarnados, de acordo com o que Kardec também nos disse, aqui só encontramos encarnados. Estão restritos aqui ao nosso globo. Portanto, é o que nós andamos à procura, lá o pirilampo e tal, e à procura dos planetas iguais à Terra, os exoplanetas e tal. Quem é que investiga nessa área, para além do espiritismo? A astrofísica, e vamos ver aqui a estatística, vou-vos mostrar que funciona um bocado de contrabalanço à reorientação deste esforço. Na astrofísica, este telescópio espacial esteve em órbita, ainda está em órbita na Terra, mas já deixou de estar operacional. Esteve operacional entre março de 2009 e outubro de 2018. É o telescópio espacial Kepler e estava só apontado para um determinado ponto do Sol, para a constelação de Lira, nas imediações da constelação de Lira, e o que ele pretendia é fazer aquele trabalho da abelhinha, do pirilampo, andar à volta do coisa, notar luz refletida, que passasse flutuações dessa luz e detectava se havia ali um corpo. É esse telescópio que detecta, em 2014, e é publicado depois em Anais Científicos de 2015, esta tal dita estrutura que eu há bocado vos falava, com este nome, que entre essas constelações, Cisne e Lira, e que não se parece com um planeta, parece com o que eles chamam uma esfera de Dyson. Vocês vão à Wikipédia e encontram lá a descrição disto. Isto ainda está por resolver, porque não é um planeta, parece ser algo construído por uma outra civilização. Há aquele físico, o Michio Kaku, que também está crente que realmente isto deve ser outra coisa que não é conhecida, não é planeta, não é cometa, não é nada. Enfim, mas pronto, se assim for, é um indício, é a luz acesa. É a luz acesa, embora nós ainda não nos vejamos. Mas claro que a investigação vai andando e este telescópio, como eu vos disse, foi abaixo. Foi abaixo em outubro de 2018, começou a ter problemas nos giroscópios e tal, e agora está relativamente perdido. Não contamos com ele para mais. Mas a NASA, os americanos, resolveram lançar já o ano passado este telescópio. O TESS é desde abril de 2018 e é muito mais potente que o outro. E vamos ver um pequenino filme como é que ele está a funcionar. TESS, the Transiting Exoplanet Survey Satellite, is NASA's newest exoplanet mission, and it's going to help us answer a really important question, and that is, which of our near-stellar neighbors has planets? TESS will look for signs of planets, ranging from Earth-size
to giants larger than Jupiter. TESS will search for these new worlds, or exoplanets, using transits, the same method as the Kepler mission. As a planet passes in front of its star, it blocks some of the light, causing a slight drop in brightness. TESS can detect those subtle dips and even use them to determine some basic features of the planets, such as their size and orbit. Each of TESS's cameras has a 16.8 megapixel sensor covering a 24-degree square, large enough to contain an entire constellation. TESS has 4 of these cameras arranged to view a vertical strip of the sky, called an observation sector. TESS will watch each observation sector for about 27 days, before rotating to the next one, covering first the south and then the north, to eventually build a map of 85% of the sky. This coverage, about 350 times what Kepler first observed, will make TESS the first exoplanet mission to survey almost the entire sky. TESS will fly in a highly elliptical orbit that maximizes the amount of sky the spacecraft can image, and is carefully timed with the orbit of the Moon. It will spend most of each 13.7-day orbit collecting data, and then, as it passes closer to Earth, it will transmit that data to the ground. Because TESS's observation sectors overlap, it will have an area near the pole under constant observation. This region is easily monitored by the James Webb Space Telescope, which allows the 2 missions to work together to first find and then carefully study exoplanets. Since most of the exoplanets found by TESS will orbit bright stars, missions like Webb will be able to measure the spectra of starlight absorbed by the planet's atmospheres, which can indicate what they're made of. Ground-based measurements of the TESS exoplanets can determine their masses. Combining the masses with TESS's size measurements reveals densities, allowing scientists to better understand the exoplanets' compositions. Isto é o estado da arte. É o mais recente que temos aí a funcionar para nós. E funciona desta maneira, à procura do pirilampo a 5.000 km de distância. E só focado nos planetas parecidos com o nosso. Estamos a basear-nos no princípio de que se num planeta como a Terra existe vida, se encontrarmos um idêntico, também existirá vida. Andamos à procura do hidrogênio, da água, etc., que é aquilo que nos sustenta a vida. Estamos a escolher a hipótese que haja outras formas de vida. Ora bem, isto realmente, vocês, para os mais interessados, inclusivamente na National Geographic do mês passado, ainda deve estar aí nas bancas, vocês encontram um artigo muito interessante, não estamos sós, fala-vos disto tudo, ok? Desta investigação. Ora bem, nós andamos realmente à procura de planetas iguais ao nosso, mas a gente quando olha ali para o céu vê tantos, incontáveis. Ora, o que é que nos diz a estatística bayesiana? É um termo enorme. Este termo, vamos falar de futebol que é mais fácil de entender. O que é que nos diz isto? Reparai, olha, no futebol cá em Portugal há mais ou menos 500 mil de sócios nos 18 clubes com mais sócios, ok? Ora bem, se a gente dividir este número por aquele dos 18 clubes, vai dar cerca de 28 mil associados por clube. Ora, reparem, o Benfica, que é o maior, ninguém diga que não, porque é mesmo. Ok, é o maior mesmo em número, tem 170 mil daqueles. Já repararam? E depois 102 mil e tal. E o último, o Clube das Aves, tem 2 mil. Que interessante. Já repararam que a posição média dos 18, a 9 é ali, só tem 16 mil. A média é 28 mil. Isso já foi passado logo aqui, com o Sporting. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a maioria, se nós formos aí fora perguntar, de que clube é que és? Nós vamos encontrar a probabilidade de do Clube das Aves que nos diga vai ter aqui, ora, 90, 80 e tal benfiquistas contra do Clube das Aves. Ou aqui um para 10, em cada 10, um que esteja aqui no Marítimo, com Porto. Estão a ver? Isto é, o que é que nos diz esta estatística? Que em qualquer grupo, isto seriam seres inteligentes que estão em várias casas, as tais casas do nosso pai, não é? Que há muitas.
e só estamos a ver 18, que a média do universo está sempre contida do meio para cá, nunca para lá. Do meio para cá. E estão a ver, neste caso, olha, é logo ultrapassada na terceira posição. Olhemos agora para o nosso problemazinho que estamos a ver dos extraterrestres e da Terra. Nós humanos, até hoje, nós não descobrimos outros. Então, podemos partir do princípio que nós somos um destes grandes, certo? Não há outros ao lado de nós, não descobrimos. Nós, de certeza, que somos um destes grandes. Não conseguimos ainda ver mais nenhum dos outros. Ok, então, se nós andarmos à procura de planetas parecidos com o nosso, estamos-nos a concentrar apenas aqui e a esquecer trilhões de planetas. Certo? Com este telescópiozinho, as coisas vêm melhorar, mas reparem, nós conhecíamos, antes deste telescópiozinho XPTO ser lançado, o TESS, sabíamos que observávamos já 3.800 planetas, mais ou menos, com o outro telescópio Kepler, dos quais 47 pareciam habitáveis. Com este novo telescópio, vamos expandir as 3.800, vamos somar mais 4.400, vamos ver mais 8.000 e tal, ok? Mas são trilhões. São trilhões. Estamos a esquecer-nos disto. Então, se nós estamos a esquecer-nos disso, o que é que nos diz a física bayesiana? Diz-nos, matematicamente, prova-se que a detectarmos seres alienígenas visíveis, eles vão estar organizados em sociedades mais pequenas que 20 milhões, não é nem no Benfica, nem no Porto, nem no Sporting, somos bem, há metade noutras casinhas mais pequenas, em planetas com cerca de 80% do diâmetro da Terra, e vão ser seres maiores, cerca de 350 kg. Demonstra-se matematicamente pela estatística. Isto é, nós estamos concentrados num pequeno nicho e estamos a ignorar toda uma série de possibilidades. Estão a ver? São as dificuldades da nossa ciência. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Acreditar que os seres vivos estejam limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a existência de Deus, que não fez coisa alguma inútil. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham de forma alguma. Estamos entendidos? Estamos a perceber porquê. Tudo começa a fazer sentido, não é? O Livro dos Espíritos diz-nos isto. Ok? Muito bem. Então agora passemos para o lado mais difícil. Para o invisível. Ok, mas vamos a isto. No invisível nós vimos que podemos encontrar encarnados, os tais que deixam a luz acesa, mas não está a ver, mas porque tem luz acesa, vivem lá, não é? E os desencarnados que não vemos nada mesmo, mas falam-nos e tal, ok? Muito bem, podemos encontrar. Ora bem, aqui domina, na atual ciência paralela ao espiritismo, domina a física quântica, como nós já vimos. A física quântica explica-se facilmente. É a física que endereça as questões abaixo do átomo, da parte que se reconhece ser mais simples da matéria. Há 40 anos atrás, quando eu andava no liceu, diziam que o átomo era a parte indivisível da matéria, mais pequena e mais indivisível, e aquilo tinha lá um núcleo e uns elétrons a andar à volta. E desde há 40 anos para essa parte, afinal, já se descobriu, como vocês viram naquele filmezinho, que afinal o núcleo, os prótons e os neutrões eram constituídos por quarks, por estes amigos aqui, que depois eram ligados entre si pelos gluões, não é? Depois descobriu-se partículas de força, por exemplo, esta aqui, que é o fotão, é eletromagnética, esta aqui, que dá energia. Tem o eletrão está aqui, portanto, já está a 18 partículas. Aqui está o bosão de Higgs, foi descoberto em 2012. Portanto, e já vamos... A partícula de Deus, também chamada partícula de Deus, e já vamos em 18. E não sei se vamos parar por aqui. Ok? E diz a teoria de cordas que no final aquilo deve ser umas cordinhas que consoante vibram assim. Isto faz-nos lembrar a pergunta 27 do Livro dos Espíritos, que diz que tudo vem do mesmo elemento único, universal, que depois
consoante vibre, assim apresenta distintas formas de matéria. Muito bem. Vamos então... When we throw things, that is, matter, through two slits, we get this. Two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern! We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits and it goes through neither. And it goes through just one and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But when they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. Is it possible for an electron to be two places at once? Or for a cat to be both alive and dead at the same time? Usually told, a cat and a vial of poison are sealed into a box. Then, a quantum event happens with a probability of 50% that breaks or does not break the vial of poison and kills or does not kill the cat. So is the cat still breathing? The wave function reflects both possibilities. In the standard interpretation of quantum mechanics, both possibilities are real. The cat is truly both alive and dead until an observer opens up the box. At this point, the kitty collapses into either an alive or a dead state. This is absurd, of course. Cats can't be both alive and dead at the same time. So how do we get out of this paradox? One of two ways. Either the wave function doesn't really exist, it's just a reflection of our knowledge, or the cats are both alive and dead, but in two parallel universes. Bem, isto é o que a física quântica nos demonstra matematicamente. Portanto, realmente nós, como toda a matéria, somos constituídos no mínimo daqueles 18 elementos. E aquelas partículazinhas todas, como o eletrão, têm esta, parece uma esquizofrenia, né? São partícula e onda ao mesmo tempo, até que alguém as detecta. E quando as detecta, ele reage como partícula. É como se fossem os berlindos a passar naquela experiência da dupla fenda, passam por ali e batem sempre lá, e são duas ranhuras. Mas isto é com coisas grandes, como nós, e berlindos grandes. Mas quando vamos lá para baixo, os elétrons e tudo que nos constitui, têm aquele comportamento estranho, aparecem como onda. Mas depois pusemos lá um detector, eles ficam como partículas. Depois tiramos o detector, torna a aparecer como onda. Então espera, para onde é que foram as outras possibilidades? Por muito estranho que pareça, a física quântica demonstra claramente que, afinal, nós estamos, o que nos compõe, nós estamos nas todas as posições possíveis, imaginárias, nesta e noutras dimensões, ao mesmo tempo.
E quando há um observador nos detecta, nós ficamos numa. Então isto começa a soar uma coisa muito gira. Então nós estamos vivos aqui e mortos na dimensão espiritual. E os espíritos estão vivos lá e mortos aqui. Até o cemitério diz que está como o gato. Certo? O que ali dizia o Senhor é... como é que sai deste paradoxo? A gente está ao mesmo tempo ao mesmo. Uma das duas hipóteses. Ou a função de onda não existe, mas ela existe. Porque senão isto não era possível. Andamos aqui a falar uns com os outros. Existe. Não é um reflexo do nosso conhecimento. Ou realmente tem que haver várias dimensões e vários universos paralelos. Não é difícil de perceber, reparem. Nós estamos habituados a ver a 3 dimensões. Não é? E não vemos mais. Mas existem mais. Reparem, vou-vos dar um exemplo. Imaginar que há aqui umas formiguinhas, uns seres que só veem a 2. Nós vemos comprimento, largura e altura. Não é? 3. Não é? Portanto, nós vemos este que só tem 2. Vemos para cima e para baixo. E eles vivem aqui, só veem 2. Em vez de verem 3 como nós, só veem 2. Então, imaginai-vos, estão aqui, eles não veem nem para aqui nem para aqui. Olham à volta, o que é que vem? Vem branquito. A cor do papel, certo? E nós vemos a ele e ele não nos vê a nós. Claro. Então, mas espera aí, os desencarnados, quando aparecem aí nas reuniões mediúnicas, e como diz Kardec na introdução, também diz que é toda uma multidão de invisíveis à nossa volta, que até sacudel, estão-nos a ver e nós não estamos a ver. Que giro, nós somos as formigas e eles, os seres que nós agora somos, que vêm a mais dimensões. Portanto, acedendo a uma outra dimensão, temos mais informação. Qual é a dificuldade em perceber que há outras dimensões contidas no nosso universo? Se eu agora fosse tocar este universo das formiguinhas com isto, para eles era ao final do mundo. Porquê? O que é que iam ver? Iam ver o fundo aqui disto, preto. O que é isto? O final do mundo. E nós? Não. São simplesmente aqui o ponteiro que está a tocar na coisa. Certo? Muito bem. É ciência. Espírita e outra, ok? Muito bem. Então, posto isto, nós podemos estar realmente vivos e mortos, e estão, queiram aceitar ou não, por mais absurdo que vos pareça, estamos vivos e mortos ao mesmo tempo, e os espíritos estão vivos e mortos. Eles mortos do lado de cá e vivos do lado de lá, e nós mortos do lado de cá e vivos do lado de cá. Pronto, não tem, por muito estranho que vos possa parecer. Então, se assim é, tem que haver alguém que faz de observador, o tal que se pôs ali a ver o eletrão e quando ele notava que estava a ser observado, vou-me comportar como partícula, vou ficar só aqui. Ok? Mas deixam-me me observar e eu ocupo tudo. Quem é que é este observador? Há de ser Deus. Nós chamamos de Deus. Não é? Então nós, um observador encarnado no nosso universo, que esteja encarnado, vestidinho aqui com um casaco, o que é que ele processionará? Encarnados em dimensões visíveis só através da física quântica. Está, nesta dimensão tem que estar noutras dimensões, nas tais mais dimensões que nós, formiguinhas, só vemos aquelas 2. Tem que estar noutras, que nós não estamos a ver. Ou podem estar em dimensões invisíveis para nós. Desencarnados também estarão sempre invisíveis, porque eles por natureza são invisíveis. Certo? Isto mesmo, para quem gosta de física quântica e destas questões, tem este livro maravilhoso, e podem ver vários vídeos do Sr. Brian Greene, Universo Elegante e outros, que mostra estas coisas. De uma forma, ele tem muito jeito para falar disto. Que é aquele mesmo senhor que falava há bocado naquele filme. E agora, recordando esse filme, não vos parece? Não vos parece que há aqui uma ligação? Ele disse que, diz a física quântica que, a haver ligação entre universos paralelos, serão feitos pelo gravitão, que é uma daquelas 18 partículas, por ondas gravíticas. Que giro! Será que tem a gravidade a ver com a mediunidade? É para pensarmos, ok? É para pensarmos. O Livro dos Espíritos. Pergunta 172. As nossas diversas existências corporais se realizam todas na Terra? Nem todas. Vivemo-las em diferentes mundos. Ok? Isto diz no Livro dos Espíritos. Segundo os Espíritos, de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior, e Júpiter muito superior em todos os sentidos. Evocado um espírito
que havia desencarnado há alguns anos, disse estar encarnado há 6 meses num mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como vós. Portanto, então, se o tempo não se conta como o nosso, não está na nossa rabanada do pão de forma. Está noutra. No tempo aqui a gente sabe contá-lo bem, como é que funciona. Ele há de estar, ou perto de um buraco negro, ou outra coisa qualquer, em que a gravidade deturpa tanto do tempo que ele está noutra. Mas ele diz mesmo que há 6 meses estava encarnado e agora está num mundo que nós não conhecemos e que a idade dele não se mete. Este está encarnado num mundo que nós não conseguimos ver. Marte é-nos dito que sim. Então mas nós vamos lá e temos lá sondas, mas não estamos a ver. Mas dizem os espíritos que sim, que existe e está mais inferior que nós. Então estão noutras dimensões, não é? Tem todas essas. Júpiter também. Portanto, este está num universo paralelo e estes estão no nosso universo multidimensional, embora estejam invisíveis. Então, as luzes estão acesas, mas o indivíduo a gente não consegue ver, mas as luzes estão acesas, ok? Isso mesmo, vocês se forem à Revista Espírita de 1858, em agosto, vocês vão lá encontrar o desenho da casa de Mozart, através deste médium de psicopictografia, Victorien Sardou, também era um dramaturgo francês, um ator e dramaturgo, ele desenha a casa de Mozart. Casa está encarnado, não é? Porque os desencarnados andam assim à vontade, não é? Um lado e para o outro, não precisam de casa coisa nenhuma. Portanto, casa está encarnado, está em Júpiter, muito bem, está encarnado em Júpiter, mas nós não o vemos. Mas sentimos-lo, a luz. Portanto, o que nos falta para perceber aquilo é a luz, não é? Estamos ainda a faltar a luz. Evidências de desencarnados. Bom, o Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas local de reunião dos espíritos superiores. Certo? Então, local de reunião dos espíritos superiores, desencarnados, o próprio Sol. Ok? O céu e o inferno têm lá uma série de mensagens de espíritos encarnados, não é? Que não têm corpo. Passaram, estiveram encarnados e agora estão no mundo espiritual. Muito bem, ok, temos tantas evidências. Estamos a ouvir tudo. Queremos saber do mundo, queremos ouvir vuestras coisas. Isto é muito e muito difícil. Outro mundo. Aqui aos mortos. Mas vivos, falam, não é? E dão mensagens, não é? Isto é um ato inteligente. Portanto, isto são vozes gravadas em aparelhos eletrónicos. Transcomunicação instrumental é um fenómeno de efeitos físicos. Pronto. Que é ao lado da transcomunicação mediúnica. Portanto, temos bastantes evidências. Posto isto, eu estaria em condições de dizer, sim, existem outros mundos. E porquê? Porque, olha, os fenómenos de transcomunicação mediúnica, estas vozinhas todas, através de médiuns, que estão escritas no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, na transcomunicação instrumental, que acabamos de ouvir, etc., cujos autores se dizem encarnados, aqueles que se dizem encarnados, como o outro dizia, que estou encarnado há 6 meses, do vosso tema, não sei dizer a minha idade, mas o tempo não se conta da minha mãe, mas está encarnado, como o Mozart, que está em Júpiter, porque estava numa casa e tal, não sei o que mais, tem origem em outras dimensões invisíveis do nosso universo. Certo, claro. Claro, nós vemos aqui, nós somos às formiguinhas e aos outros têm acesso a mais, qual é que é o problema? Não deixam de existir por nós não os observarmos, ok? Ou então em mundos paralelos ao nosso, ou estão neste universo, mas em dimensões que nós não vemos, ou estão num universo paralelo ao lado, que são aquelas rabanadas, aquelas fatias do pão de forma, nós estamos numa e há outros, e deve ser muito grande, deve haver muitos, ok? Muito bem. Também a descoberta de outros mundos físicos visíveis no nosso universo está relacionada com a probabilidade de se encontrar seres inteligentes maiores que o homem, em planetas mais pequenos e menos iluminados que a Terra. Diz a estatística bayesiana, uma ciência do nosso tempo.
Porquê? Porque andamos a estreitar o perímetro de observação. Estamos a concentrar só no Benfica e no Sporting e no Porto. Estamos a esquecer os outros todos que também têm direito à vida. Não é? Isto mesmo, na pergunta 55, já o Livro dos Espíritos diz assim: são habitados todos os globos que se movem no espaço e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro inteligência em bondade e imperfeição. Claro. Se nós não os vemos, significa que nós somos as formiguitas e os outros não estão a ver, vêm a mais dimensões que nós. Se vêm a mais dimensões que nós, têm mais informação que nós. Têm mais informação que nós, observam-nos e nós não os observamos. Por isso estamos longe de ser os mais inteligentes. Senão nós íamos observar. Ok? Claro que estas coisas são... Eu hoje, se calhar, vou deixar alguns de vocês a pensar, os mais curiosos sobre ciência e tal, vou deixar alguns a pensar. E sobre o Espiritismo também. Mas no Espiritismo é uma ponta. O que eu tentei fazer durante toda esta palestra foi pegar nos postulados que o Espiritismo diz e agora encontrar respaldo na ciência atual. Mas claro, mesmo assim pode ser difícil a gente lá chegar. Mas é natural, olha. Por exemplo, este senhor, Constantino Raudida, não é espírita, mas era um investigador. Ele foi psicólogo, morreu em 74 e ele dedicou boa parte da sua vida a fazer transcomunicação instrumental, a obter vozes por gravadores, uma coisa que eu também faço. Portanto, é outra forma de se comunicar com outras dimensões. E ele obteve 70 mil vozes durante a vida e escreveu vários livros sobre isto. E este senhor Ernst Senkowski, que é um físico alemão que faleceu há 2 anos, escreveu este livro e obteve uma mensagem daquelas vozes roufanhas que vocês ouviram, vinda deste senhor do Raudida, que tinha sido já desencarnado, vivo noutra dimensão. Diz assim: novas ideias só são aceitas pela maioria se elas reconhecerem a imagem que têm do mundo. Claro, não creiam em mim. Vão para casa, vão meditar nisto tudo, vão vocês racionalizar as coisas, eu só vos dei uma pista. Ok? Mas Kardec já tinha dado há 150 anos atrás. A gente só está a validar as coisas. Bom, meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu consultei estes livros que aqui estão, vocês estes conhecerão. Está aqui uns livros também interessantes de Camille Flammarion, um astrónomo do tempo de Kardec, sobre a probabilidade dos mundos habitados, o universo elegante, ser quântico, as vozes eletrónicas, Anabela Cardoso foi a minha mestra nestas transmissões. Este livro que falamos há bocado, os missionários da luz, falam lá na glândula pineal, afinal tal relação, que se calhar é a gravidade, que tem que ver com a mediunidade. Fisicamente talvez se processe assim, são ondas gravíticas. Bom, estes são os links destes filmezinhos todos que nós vimos. Como habitualmente eu estou a gravar este filme, vou pô-lo neste canal de Espiritismo JG, vocês poderão ver sem conta, e podem interferir comigo aqui por Facebook, pelas perguntas, o tempo que sobrar e queiram fazer alguma pergunta, ou escrever-me aqui para este e-mail, espiritismo.jg@gmail.com, e eu terei todo o gosto em responder a qualquer pergunta. Vamos, neste momento de transição das nossas várias atividades do centro para este dia, vamos tranquilizar-nos e vamos conversar com o Criador desta realidade maravilhosa que acabamos de ver, comprovada de várias maneiras, e que estamos muito longe ainda de lhe conhecer todos os detalhes, mas ela existe, por muito estranha que até nos pareça. Isto é digno de louvor. Quem criou isto tudo que nós andamos a descobrir, nós não éramos capazes. Rendamos homenagem a esta inteligência imensa que criou isto e que nós vamos descobrindo. Chamemos-lhe Deus, ou o que quisermos chamar, mas louvemo-lo. Mas também agradeçamos a esse mesmo ente, a Deus, que Ele criou tudo isto, é verdade, é uma obra imensa. Mas Ele criou-nos inteligentes. Isto é, deu-nos uma ferramenta para descobrirmos e usufruirmos dessa sua obra. Agradeçamos-lhe por isso, por nos criar desta maneira, que podemos, usando a razão, socorrendo-nos de referência, como esta ciência espírita, esta filosofia, que nos aponta caminhos. Vejamos como
há 2 séculos já nos apontava caminhos que hoje se estão a comprovar. Agradeçamos ao Senhor por essa possibilidade de, nesta encarnação e aqui e agora, nos podermos cruzar com esta muleta maravilhosa que é esta doutrina tão lógica, tão previdente que é o Espiritismo. Mas por fim, e porque imperfeitos somos, passamos por muitos mundos, por muitas encarnações no sentido de aquisição de outros corpos em outros mundos físicos, que só têm um objetivo, que é acelerar o nosso progresso, até ao momento que nós só precisemos de ser almas, mas mesmo assim o progresso se fará, mas não é abrangível para já pela nossa inteligência. Mas nesse caminho todo, muitas dificuldades sabemos nós que se passam, porque as sentimos no dia a dia e se hão de passar, mas que à medida que nós vamos tendo conhecimento, vamos deixando de ser formiguinhas e vamos passando a ser seres que vêm a mais dimensões, que pensemos sempre nesta escala que se vai reproduzindo, e nos momentos mais difíceis é que encaramos dificuldades a 2 dimensões, tenhamos a ideia que um dia chegaremos às 3 e às 4 e tudo passa e tudo faz parte da evolução. Não se joga tudo nem nas 2 dimensões, nem nas 3, nem nas 4, nem naquele momento, não, é uma sequência. E nesse momento pedimos então a Deus que, se por acaso vacilarmos nesses momentos de maior dúvida, maior incerteza, que nos envie os nossos bons guias, os orientadores espirituais desta casa, para nos auxiliar a compreender esta maravilhosa realidade em que vivemos. Bem-aja, uma boa semana a todos.